Bíblia no livro de João, no capítulo 1. João, capítulo 1, no versículo 12. Como todos sabem, hoje nós estamos comemorando o Dia dos Pais. E há uma mensagem escondida na palavra de Deus sobre paternidade que vai trazer uma luz ao teu coração. A palavra de Deus, ela tem o poder de transformar o coração do homem. É o único instrumento na história da humanidade que, quando ele é lido e absorvido, ele gera uma força, uma consequência, ele gera um efeito santificador dentro do coração do homem. Você sabe que a palavra de Deus é o maior best-seller da história da humanidade. O que é isso? O livro mais vendido da história da humanidade. Sabe qual é o livro mais lido, disparado, de toda a história da humanidade, desde que a escrita foi inventada na Terra? É o livro de Salmos. O livro de Salmos é o livro mais lido da história. Um livro escrito por diversos autores, com a diferença de mais de 1000 anos entre um e outro, em locais diferentes, mas todos inspirados pelo mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus. E esse mesmo Espírito está aqui nesse lugar, para ministrar aos nossos corações. A Bíblia é o maior best-seller de todos os tempos, sabe por quê? Porque o autor dela está sempre do lado de quem está lendo. Você imagina o que é isso? Você escrever um livro e ler um livro que o autor do livro está ali do teu lado para tirar as tuas dúvidas. Você imagina que tutorial é esse? Aquilo que o YouTube ainda não tem, a Bíblia já tem desde o início da história. Você sabe disso? Então o autor da Bíblia está do lado de quem está lendo a Bíblia com o coração aberto. É o Espírito Santo de Deus, que inspirou desde Moisés até João na ilha de Patmos. Glória a Deus. Então vamos lá, falando em João, vamos ler o livro de João, no capítulo 1, a partir do versículo 12. Assim diz a palavra de Deus: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e cheio de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Glória a Deus. Esse texto, meus irmãos, ele inaugura o livro de João, no seu primeiro capítulo, e ele fala sobre a paternidade de Deus. Ele fala sobre o desejo de Deus de se revelar à humanidade como nosso Pai. Esse texto, ele fala de um Cristo que se entrega, que vem, que convive, que interage, que ama, que conquista o nosso coração para nos devolver a paternidade. Mas como assim devolver? Só se devolve alguma coisa que um dia já se teve. Ninguém devolve algo entregando algo novo. Você devolve algo que já era de alguém, que já tinha antes, outrora. Então, se a Bíblia diz que Cristo devolve a paternidade de Deus aos homens, ou a filiação dos homens a Deus, nós entendemos que o propósito inicial de Deus, desde a criação do homem, é que sejamos feitos filhos de Deus. E não há um tema mais relevante do que esse, principalmente no dia como hoje, o Dia dos Pais. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. E a Bíblia diz que desde a criação das coisas, o Senhor tem propósito com as nossas vidas, o Senhor tem sonhos, o Senhor tem planos, o Senhor tem projeto para as nossas vidas. E quando esses projetos se realiza na sua vida a melhor versão de você mesmo. Há uma melhor versão de você mesmo no coração de Deus. Às vezes você se sente triste, sim ou não? Às vezes você se sente um pouco coisado. Sabe quando você está meio coisado? Não é? Pois saiba que não é essa a intenção de Deus para você.
A intenção de Deus não é que você tenha vínculo com o pecado, que você fique triste, perdido em meio ao pecado. A intenção de Deus é que flore dentro do teu coração a melhor versão de você mesmo. A melhor Luziane possível, o melhor Crislano possível, o melhor Timóteo possível, o melhor eu, o melhor você possível. Alguém cheio do Espírito Santo, cheio de alegria, alguém generoso, alguém com os frutos do Espírito, alguém que vive em santidade. Quem quer aqui nessa noite receber uma porção da melhor versão de você mesmo? Sair daqui diferente, modificado. E essa proximidade de Deus, ela tem um objetivo. A convivência de Deus com Adão e Eva no Éden, a convivência de Deus com os patriarcas, a revelação de Deus a Moisés com frequência, com periodicidade, a revelação de Deus a Davi, tem um propósito. O propósito de estar muito perto. Porque quando estamos muito perto, nós somos influenciados. Nós somos influenciados. Deus é a fonte de amor, fonte de paz, fonte de justiça. Deus é o nosso Pai, fonte de transformação, de restauração. Mas uma coisa eu te digo nessa noite, para que você receba dessas propriedades de Deus, é preciso estar num lugar. Um lugar suficientemente perto. Parafraseando aqui o pastor Wesley, suficientemente perto. Perto o suficiente para receber daquilo que vem de Deus. Ele nos criou para um nível de influência em que Ele seja o nosso parâmetro, em que Ele seja a nossa direção, em que Ele seja o nosso modelo, em que Ele seja aquela pessoa em quem a gente se espelha, aquela pessoa em que a gente pede orientação, aquela pessoa que a gente admira, aquela pessoa que a gente quer ser igual, que a gente quer ser parecido com ela. A verdade é que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Ele criou o homem com as suas próprias características. Ele criou o homem como uma extensão de si mesmo, dizendo: esse é o meu filho e eu sou o seu pai. Deus te fez para ser filho dele. E Deus existe para ser o seu pai. Só que algo aconteceu. E ao longo da história da humanidade, ao longo do tempo, a paternidade de Deus vem sendo desconstruída na vida das pessoas. E esse é, com certeza, o maior problema das famílias na sociedade moderna. Esse, com certeza, essa é a causa dos presídios lotados, essa é a causa dos ônibus queimados, essa é a causa dos assaltos, essa é a causa dos suicídios, é a causa dos homicídios. O que, Timóteo? A ausência da paternidade de Deus no coração do homem deixa o homem longe da sua melhor influência. E ele passa a ser influenciado pelo mundo. A Bíblia diz que Satanás veio para roubar, matar e destruir. E ele percebeu, ao longo do tempo, que a melhor maneira de enfraquecer o homem era o afastando do seu pai. A melhor maneira de tirar a referência do homem de quem é Deus era afastando o pai do seu filho. E sem que a gente perceba, as coisas vão acontecendo. O Wesley trouxe numa pregação, pouco tempo atrás, o exemplo do pastor Márcio Valadão e da sua filha, muito conhecida, né? Ana Paula Valadão. E ele trouxe um exemplo baseado num vídeo que ela gravou no YouTube, dizendo que ela foi criada respeitando muito seu pai. O seu pai é um homem de Deus, pastor da Igreja Batista da Lagoinha há mais de 45 anos, um homem de Deus, idôneo, um homem sério, um ministério sério. E ela foi criada naquele ambiente familiar, onde ela admirava o seu pai, onde seu pai era o seu espelho, onde ela acreditava no que ele dizia. Só que quando ela começou a ficar jovem, ali por volta dos 14, 15, 16 anos, eu não sei exatamente a idade, ela se apaixonou por um rapaz. E ela, se apaixonando por esse rapaz, começou a conversar com ele. E começou a namorar com ele. E durante as conversas do namoro, esse rapaz foi desconstruindo a imagem que ela tinha do pai dela. Ele dizia: para que obedecer tão cegamente teu pai? Será que não está na hora de enfrentar teu pai?
Será que não está na hora de usar uma roupa mais curta? Será que não está na hora de mostrar mais o teu corpo? Será que o teu pai realmente é sério? Será que as ofertas da igreja realmente vão para o destino certo? E usado por Satanás, aquele rapaz começou a tentar desconstruir a imagem do pai dela, do coração dela, de um homem sério, um homem de Deus. E começou a afastar, e aquilo, conta ela, trouxe uma crise familiar. Ela começou a ficar rebelde, começou a ficar desobediente, começou a trazer problemas para casa. Até que, diagnosticado o problema com muita oração, aquele problema foi resolvido ao longo dos anos da vida dela. Mas eu trouxe esse exemplo para te dizer que você pode fazer uma análise no teu coração e no meu coração de como o mundo, a mídia, a sociedade tenta desconstruir a figura do Pai. E eu não estou falando só do Pai físico, mas do Pai eterno de Deus, que é Deus sobre todas as coisas. Mas nós não podemos deixar que essa mentalidade, nós não podemos deixar que esse desejo de Satanás cumpra o seu propósito no meio da igreja do Senhor. A igreja do Senhor é uma igreja que tem Deus como seu Pai. É uma igreja que é composta por filhos de Deus. Amém? Glória a Deus. Mas o que é que a mídia fez? A mídia começou a chamar de Deus, sabe como? Olha, Deus é uma força. Deus é uma energia. Deus é uma luz, é um ser de luz. Chamando Deus de ser de luz. Na década de 90, num filme chamado Lua de Cristal, Xuxa e Sérgio Malandro cantaram: tudo o que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Chamando Deus, Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, nosso Pai, de o cara lá de cima, desconstruindo no coração de crianças chamadas de baixinhos o coração, desconstruindo a paternidade de Deus no coração das crianças. Perceba, para Peppa Pig, que nossos filhos assistem, o pai dela sabe como é que ela chama? Papai Bobinho. Para o Bart Simpson, o pai dele é um alcoólatra, desorientado, bobão, alcoólatra. A figura do pai. Nas novelas, o pai que tenta ser mais duro com seu filho, é o mais severo. Ele é cheio de pecados. A mídia apresenta um pai que tenta colocar limite no seu filho como um homem que tem distúrbios, uma pessoa que não é equilibrada, uma pessoa que não tem o que dizer, um cara que é violento. Quando a novela apresenta um personagem cristão, daqui a pouco aquele homem começa a pecar mais do que os que não são, para tentar desmistificar a ideia de santidade do meio do povo. Nos filmes das princesas que as nossas filhas assistem, o pai perde sempre a sua esposa. E ele é sempre um abestado que deixa a madrasta fazer o que quiser com a princesa. Ele não tem impulso, ele não vê as coisas, ele não toma atitude. Você entende o que é o peso da mídia? Me diga uma família de princesa ajustada. Frozen, a mãe morreu, o pai abestado, a madrasta escolheu uma menina, a outra tem inveja da outra, a outra vai embora. Cinderela, Rapunzel, a mãe morreu. A mãe morreu da Cinderela, vem a madrasta. Faz o gato e sapato, manda a menina limpar o chão, rasga a roupa, não sei o quê. Você entende o que é o peso da mídia? Desconfigurando a imagem do Pai. Mas nós estamos aqui nessa noite para ouvir o que a palavra de Deus tem para dizer sobre quem é o nosso Pai. O nosso Pai não é Homer Simpson, não é Papai Bobinho, não é uma força e não é o cara lá de cima. Ele é Deus e Pai sobre todas as coisas. Ele é o meu Pai. Ele é o seu Pai. O Pai a quem nós devemos reverência, a quem nós devemos respeitar, a quem nós devemos a total submissão e obediência. Eu não tenho vergonha de dizer, eu sou homem, aos 35 anos de idade, totalmente submisso ao meu Pai. Meu Pai do céu, meu Pai eterno. Eu sou dependente dele. Só que para o mundo, na década de 70, no Brasil chegou a onda da independência.
Era bonito o menino, o jovem que confrontava o seu pai, que dizia as verdades. E as novelas se encheram desses personagens, do menino rebelde, do garoto que só queria saber de surfar, do garoto que só queria saber de andar de skate, que fumava, que bebia. E tal qual, esse exemplo começou a entrar nas famílias brasileiras, nas famílias da nossa cidade, desconstruindo a figura de alguém que poderia dar limite, e o pai começou a ser chamado de careta, de coroa. Começou a haver um desrespeito com o pai. Pai físico. Da mesma forma, pode ser que haja um desrespeito com a figura do pai eterno. Isso começou a entrar nas nossas famílias. Um desrespeito ao pai. Toda vez que o pai tenta impor limites, toda vez que o pai tenta corrigir as coisas, a tendência da família mundana é que haja um desrespeito, um confronto, um desprezo com o conselho do pai. E o pior eu vou dizer a vocês agora. Fiquem sentados para não cair para trás. Essa ideia da desconstrução do pai, nos anos 2000, começou a querer entrar na igreja do Senhor. Na igreja do Senhor. Você vê como a coisa começa sutil? O inimigo veio para roubar, matar e destruir. Começou na mídia, devagarzinho, desenho animado, filme de princesa, depois novela, depois dentro da nossa casa e agora chegou na igreja do Senhor. Há uma Bíblia escrita, que começou a ser escrita pelo movimento feminista nos Estados Unidos, chamada Bíblia Inclusiva. Bíblia inclusiva. E nessa Bíblia não pode haver relação da palavra Deus com a palavra Pai. Não há. Deus não é chamado de Pai. Porque elas disseram que a Bíblia é machista. Porque Deus é homem, mandou o seu filho também homem, e se revelou na terra, na maioria das vezes, na Bíblia, através de homens. E aí, elas tiraram Deus como Pai. Jesus não é tratado como o Filho de Deus, mas como a criança de Deus, no artigo indefinido. Jesus não é chamado de homem, Jesus é chamado de a criança. E o pior, o nome de Deus foi substituído por uma deusa grega chamada Sofia, a mãe da filosofia, que segundo os filósofos é a mãe de todas as ciências. Você entende a tentativa de Satanás e do mundo de tirar do homem a capacidade de dizer eu sou o Filho de Deus, desconstruindo, mudando a Bíblia, rasgando a palavra, entrando invasivamente dentro das casas, dentro dos desenhos animados, na nossa casa, na nossa sala, na maior cara de pau do mundo. Não deixe que isso aconteça. Não deixe. Porque isso traz consequências, gente. Isso traz consequências. Sabe quais são as consequências? Sabe o que é que há em comum entre esses jovens que enchem os nossos presídios? 18, 19, 20, 21 anos, cometem crimes. Os líderes de facções, sabe o que é que há em comum entre eles? Vêm de famílias desestruturadas, onde não há a figura de um pai. Tem consequências. Consequências, distúrbios sexuais. Distúrbios sexuais. A maioria dos estupradores, dos maníacos, são homens que não tiveram a figura do seu pai. Distúrbios, violência. Adultos que não têm limites, porque passaram a vida desprezando o conselho do seu pai ou não tiveram o conselho do seu pai. E aí se tornam homens barbados e mimados. Homens cheios de idade, cheios de anos, cheios de dias na mochila. Mas ao mesmo tempo são imaturos, não podem ser frustrados, não sabem ouvir um não sabem perdoar ninguém, não sabem pedir perdão, porque nunca ouviram não e nunca foi colocado um limite na vida deles. É desse jeito. Porque quando falta Deus, quando falta Pai, falta limite. E quando falta limite, a pessoa acha que pode todas as coisas, até um dia que ela bate de frente no limite de outra pessoa. E aí ela se frustra, se entristece, entra em parafuso. É grave. Quando falta Pai, as consequências vêm, porque as pessoas não amadurecem. O consenso de amadurecimento, segundo a psiquiatria, sabe o que é?
amadurecimento segundo a psiquiatria? É a capacidade de lidar com frustrações. A pessoa tem uma frustração, ela é madura se ela consegue lidar com ela. Uma criança, se você disser não, ela não sabe lidar com o não, não é? Não sabe, porque ela ainda é imatura. Se eu disse, Alicia, hoje, pai, eu quero esse pirulito. Eu disse, Alicia, não. Não é agora. Mais tarde. Aí ela, eu quero. Alicia, não. Mas ela não sabe lidar com o não ainda. Isso é normal. Uma criança de 4 anos. O anormal é quando nós temos homens e mulheres adultos no meio da igreja que não sabem ouvir um não. Não sabem. Tudo tem que ser assim. Na hora que escuta um não, vou para outra igreja. É desse jeito. Vou para outra igreja. Lá onde só tem sim. Até que lá ela também escuta um não. Aí depois o que ela faz? Vai para outra igreja. Aí vai para o YouTube. No YouTube não diz não para mim. E segundo a psiquiatria, olha que lindo, a Bíblia se confirmando, pastor Walter. Aliás, isso não é nada demais para eles, não. Porque a Bíblia é verdade, quer a psiquiatria concorde ou não. Mas sabe o que a psiquiatria diz? Sabe o quê? Que o auge da maturidade de uma pessoa é quando ela perdoa. Porque o perdão é quando você sofre uma ofensa, mas você desce do trono da sua vida de tal forma que você abre mão do seu orgulho e diz, eu te perdoo. E Jesus disse, né? Jesus nos ensinou a ser maduros, dizendo, perdoai, né, na oração do Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Sabe o que é isso? É Jesus antecipando todos os consensos da psiquiatria pós-Jesus. Dizendo, meu filho, se você quer ser maduro em mim, seja humilde o suficiente para dizer, eu te perdoo, me perdoe, eu te perdoo, e libera, e desce do trono, e tem humildade, e desce a glória de Deus sobre a tua vida. É isso. Pai, dia dos pais. Eu sou pai. Você que é pai ou que vai ser pai. Eu te dou um conselho nessa noite, um presente do Dia dos Pais. Eu te digo, não abra mão do seu papel na sua família. Não abra mão de uma voz que bota limite dentro da sua casa. Você não é papai bobinho. Você não é o Homer Simpson. Você é um homem de Deus que Deus colocou numa família com um propósito e com uma missão. Não delegue para sua esposa aquilo que é do homem fazer. Não delegue para a mulher aquilo que é do pai, porque pai tem uma responsabilidade de criar, de botar limite, de dizer isso é de Deus, isso não é de Deus. Timóteo, mas como é que eu vou fazer isso, pelo amor de Deus? Seja cheio do Espírito Santo e Ele vai te orientar. Ele vai te dizer, não é a hora, essa é a hora, não faça isso, faça aquilo. Se você disser só sim, sim, sim para o seu filho, vai chegar uma hora que ele, de tanto ouvir sim, ele não vai mais saber ouvir um não. E aí quem vai chorar não é mais ele. Quem vai chorar é você. Porque ele não vai mais saber ouvir não. Dia dos Pais, você recebe esse presente? Um presente, ó. Um presente lindo. Sabe? A Bíblia diz que há sabedoria na palavra de exortação. Mais do que nos aplausos. A Bíblia diz que há mais sabedoria numa casa onde há luto do que onde há uma festa. Né? Porque na festa é só festa. Mas no luto há uma reflexão. Há uma transformação, há um autoexame. Então, nessa noite, não estou em luto, mas eu estou trazendo uma linda exortação para a igreja e para mim mesmo, dizendo, pai, não abra mão da sua função dentro da sua casa. Não deixe entrar qualquer coisa pela televisão da sua sala. Não deixe que o seu filho seja ensinado por valores que não vêm de Deus. Ensine ele a respeitar as diferenças, ensine ele a respeitar pessoas que creem em coisas diferentes, ensine ele a respeitar pessoas que têm opções diferentes na vida. Tudo bem, ensine. Mas ensine também que a ideologia de gênero não é bíblica. Nós vivemos sobre a ideologia de Gênesis, onde Deus criou o homem e a mulher com uma função, com uma obrigação, para a glória do Deus Pai na família. Nós cremos nisso, nós não vamos abrir mão disso. Essa é a igreja do Senhor. É assim. Só que nós, durante os aconselhamentos e a nossa vida pastoral, nós recebemos muitas pessoas com dificuldade de reconhecer a Deus como Pai. Sabe por quê? Porque o Pai da terra
não deu um bom exemplo, frustrou, às vezes abusou, às vezes espancou, às vezes simplesmente sumiu. E a pessoa chega na igreja e diz: Deus é teu pai. Pai? E eu lá quero saber de pai. Um pai que me bateu, que me machucou. E aí as famílias ficam desestruturadas. Mas eu não estou aqui nessa noite para trazer essa palavra para diagnosticar. A palavra de Deus, ela traz também um santo remédio para curar a tua alma. Porque a Bíblia, ela preenche as lacunas que a vida te deixou durante a vida, durante a jornada. Se o teu pai não foi bom pai para ti, Jesus e Deus vai suprir as tuas necessidades e as tuas carências. Ele vai ser o pai que você nunca teve, ele será um pai excelente. Deixa ele ser teu pai nessa noite. Restaura essa filiação. Há um ditado que diz: todos são filhos de Deus, não é um dito popular. Todo mundo é filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus. Todos são filhos de Deus. Todo mundo quer ser filho de Deus. Mas poucos querem ter Deus como pai. Poucos querem obedecer. Poucos querem respeitar. Poucos querem se prostrar, se dobrar, quer beijar a mão, pedir a bênção. Nem todos são filhos de Deus. A Bíblia diz, nós lemos hoje, João 1,12 diz: a todos, quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos são criação de Deus, mas filho de Deus é aquele que por meio de Jesus Cristo volta para a casa do seu Pai. Se você está fora da casa do seu Pai, se você está solto na buraqueira do mundo, sozinho, sem direção, eu te convido nessa noite, abraça Jesus, porque Ele te leva de volta à casa do Pai. Não é o cara lá de cima, não é a casa do cara lá de cima, não é uma grande luz, não é uma energia, não é a mãe natureza. É Deus Pai sobre todas as coisas. É Ele que está aqui nesse lugar. Diante das decepções terrenas, o que fazer com essa pregação? O que fazer com essa pregação? Eu sou alguém muito abençoado em relação à paternidade, porque eu tenho uma boa relação com meu pai. Mas além da boa relação que eu tenho com meu pai, por 3 ocasiões, 3 homens, três homens que eu amo, um até já faleceu, disse que era meu pai. Eu sou o pai dele. E eu fiquei muito feliz, porque eles tinham um amor tão grande por mim e eu por eles, que teve alguma situação onde ele disse: esse é meu filho. Né? No hospital, numa situação: esse menino é teu filho? É meu filho. Me assumiram, né? Eu vou pedir uma pensão a eles agora. Né? Pai tem que participar. Nós estamos aqui nessa noite para que Deus reconstrua em nós a paternidade de Deus sobre nós. A paternidade de Deus sobre a igreja do Senhor. Você não é filho de chocadeira. Deus é o teu pai e Ele te ama, e Ele te salva, e Ele te resgata. Não é filho de chocadeira. E aí nesse texto, no texto de Malaquias 4:6 e Lucas 1:17, o evangelho se apresenta, para quem está anotando, Malaquias 4:6, Lucas 1:17, o evangelho de Jesus é apresentado como aquele que converterá o coração dos filhos ao seu pai. Entenda que ele não está falando só do pai físico, ele está falando da conexão dos homens e das mulheres com Deus, através de Jesus Cristo. E aí ele diz: e todos os que receberam, ele deu-lhes todos os quanto receberam Jesus, ele deu também todos quanto receberam Jesus, ele também lhes deu poder para serem feitos filhos de Deus. Há um poder guardado para a sua vida na filiação de Deus sobre você. Não importa o que o teu pai fez na terra, não importa o que ele aprontou, não importa o abandono, não importa o que ele fez, eu sei que deve ter gerado feridas, eu sei que deve ter gerado alguma mágoa no teu coração, mas o que eu estou aqui para te dizer nessa noite é que não importando o que ele fez, Deus é poderoso para te curar, para te sarar, para te abraçar como um verdadeiro filho e te fazer sentir amado como um pai,
Pai, eu te amo. Pai, isso é eterno, isso é perfeito. A restauração de Deus, o poder. E sabe o que significa poder? Sabe o que significa poder? Poder significa capacidade de exercer uma autoridade. É a capacidade de exercer a autoridade. É poder. O juiz, ele tem poder de mandar prender. Não tem? O delegado, ele pode mandar prender? Não. O juiz pode mandar prender? Porque ele tem o poder de executar a sua autoridade. Foi-lhe otorgado pela justiça. Deus, ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Sabe por quê? Porque vocês entenderam que a falta de pai traz consequências, amém? Estamos encerrando. A falta de pai não traz consequências? Não é? Pois também a presença do pai traz boas consequências. Você não é obrigado a viver sem saber se frustrar, a viver imaturo, a viver triste, a viver com lacunas na tua alma. Porque Deus te deu, por Jesus, o poder de ser feito filho de Deus. O poder, a capacidade, a autoridade de executar coisas na terra, porque você é filho de Deus. Que poder é esse? O poder de ter a direção. O poder de ter direção. A capacidade de executar aqui na terra a direção que vem do céu. Quantas pessoas, gente, quantos seres humanos estão desorientados nessa vida, sem saber o que fazer, sem saber por onde ir, sem saber em quem confiar. Ontem nós conversamos com uma pessoa que estava com dificuldade de saber o que fazer, como fazer, ontem à noite, como agir. Sabe, o nosso Deus, que é o nosso Pai, Ele nos deu o poder de receber do céu a orientação, a direção. Você já viu alguém sem direção? Você já esteve perdido? Você já esteve perdido? No meio da estrada? Já? Não? Ninguém aqui nunca se perdeu. Toma vocês. Alguém já se perdeu aqui já, Robério? É bom ou é ruim a sensação? Rapaz, se me soltar aqui, eu não sei para onde ir. Não, está perdido. Aí você pergunta a uma pessoa, a pessoa diz, é bem aí, vai aí. Aí você vai e não acha nada. Assim, da mesma forma, é uma pessoa que está sem Deus, sem pai. Ela não sabe para onde ir, ela não sabe a profissão, ela não sabe o caminho. Casa ou não casa? Essa pessoa é boa para mim ou não é? Esse negócio está certo ou está errado? A pessoa está perdida. Mas Deus é Pai que nos dá o poder de sermos orientados pela sua palavra. Em Cristo, você recebe a sua filiação em Deus. E você recebe o poder de Deus. Em Cristo, nós recebemos o poder de poder confiar em Deus. Vivemos o tempo da desconfiança. O tempo da desconfiança. As pessoas estão desconfiadas. Sabia? Uma vez eu fui deixar um jovem da igreja em casa, um sábado à noite, depois de um evento da igreja. O meu carro é preto, vidro fumê. Quando eu fui estacionar na casa dele, os vizinhos fecharam a fechar a porta e se trancaram dentro de casa. Era eu. Por quê? O mundo dos desconfiados. Todo mundo desconfiado, todo mundo estressado, todo mundo tenso. Ninguém sabe mais em quem confiar. Sabia disso? Você sabia que o Facebook ele é citado em 50% dos divórcios? Desconfiança. A desconfiança, mas o que foi que ele fez? Porque ele curtiu. E essa manhã, estava entrando e não sei o quê. Desconfiado. Confusão, briga. O mundo dos desconfiados. Será que é mesmo? Aí você é desconfiado para arranjar emprego, desconfiado para arranjar namorado, desconfiado para casar, desconfiado para tudo. Quando chega na igreja, chega como? Desconfiado. Uma vez terminou o culto e uma pessoa me procurou com uma palavra linda. Um homem, uma palavra linda. Ele disse assim, pastor, eu estava só esperando você me roubar. Sabe uma palavra que traz paz ao coração? Estava só esperando a hora do culto que você ia me roubar. Ele disse isso para mim. Eu disse, eu te amo em Cristo Jesus. Eu dizia, eu roubei. Ele roubou não. Pode voltar que eu não vou continuar sem lhe roubar.
Sabe o que é isso? Uma geração de desconfiados. Uma geração de gente que não sabe mais apertar na mão, olhar no olho e dar a sua palavra. E poder confiar e ser confiado. Mas a Bíblia diz que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós, porém, fazemos menção do nome do Senhor que fez os céus e a terra. Nós temos alguém que é digno de confiança. Eu estou aqui nessa noite, nos dias dos pais, no dia dos pais, para te dizer que o teu pai é digno de confiança. Que você pode confiar no nosso Pai. Então você pode confiar em Deus porque Ele é digno de toda a sua confiança. Para Ele você pode se entregar, você pode se abrir, você pode se humilhar, você pode rasgar o coração, porque Ele te ama de maneira sobrenatural. Não deixe que a imagem que o teu pai físico, o teu pai de sangue, deixou aqui na terra para você. Não deixe que ela atrapalhe a paternidade de Deus sobre ti. Não deixe. Porque os nossos pais, assim como nós que somos pais, estamos sujeitos ao pecado. Não queremos, mas pode ser que peque, pode ser que erre, que vacile. Mas em Deus não há mudança nem sombra de variação. Deixa Ele ser teu pai. Receba Jesus, abrace a Jesus. Porque quando nós temos pai, nós temos segurança. Nós temos segurança. Numa sociedade de inseguros, de ansiosos. Você sabe qual é o remédio mais vendido em Fortaleza? Depois do analgésico? Depois do Tilenol e da dipirona? Ansiolítico e antidepressivo. Você sabe porque no ano da crise, 2017, o ano da recessão econômica no Brasil, as farmácias cresceram 30% na renda bruta, 30% de crescimento na recessão. Sabe por quê? Porque a crise não era só do bolso. A crise era do coração. A crise era da alma. O problema não era só a economia. A crise entrou no coração. E aí começou antidepressivo, ansiolítico, suicídios, homicídios, violência, um ciclo vicioso que não aconteceu numa terra distante, na terra do nunca ou na Islândia. Uma crise que não aconteceu lá na Noruega ou na Indonésia. Uma crise que aconteceu na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa família, ao nosso redor. Sabe o que é isso? Crise de paternidade. Quando uma pessoa anda sem pai, ela é insegura, porque ela não tem ninguém por ela. E nós não estamos aqui falando de um pai físico, porque ele também é limitado. Por mais que ame, que cuide, é limitado, não pode estar em todo canto, não tem todo o poder. Eu estou aqui para falar de um pai que é Deus, que te dá segurança, confiança, para você se levantar na segunda-feira de manhã, enfrentar o teu dia com alegria. Que dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Você é capaz de acordar na segunda-feira de manhã e dizer assim: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus sobre todas as coisas. Você é capaz de confiar em meio ao caos. Você é capaz de buscar força na fé, no escudo da fé, da palavra de Deus, para ir adiante. Sabia disso? Que Deus é teu Pai, que Ele te ama. Sabia disso, que Ele quer te restaurar, que Ele quer preencher as lacunas que a Cinderela gerou no teu coração, as lacunas da madrasta, as lacunas do papai bobinho. O Senhor é Deus que vai te curar nessa noite, na tua filiação dEle. Vamos lá, grupo de louvor. Estamos orando já quase. Em meio ao caos, nós percebemos que Deus é Pai. É o que nos falta. Quem aqui se considera filho de Deus? Amém. Em Cristo, a todos aqueles que o receberam, Ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se nós colhêssemos um pouquinho da tua mucosa aqui da boca, aqui da pelezinha da boca, e nós fizéssemos um teste de DNA,
da mucosa aqui da tua boca. O famoso conhecido teste DNA, teste da paternidade. Qual seria o resultado? Paternidade da terra, paternidade do céu. Filho de Deus é paternidade do céu. É uma nova visão do Pai. É a realização dos sonhos de Deus sobre a tua vida. Faz de conta que tem um anjo aqui nesse lugar, com as cartas na mão, com o teste do teu DNA, com o teste da tua paternidade. O que é que vai sair no teu teste? Será que você tem dado mais frutos de filho da carne? Ou você tem dado mais frutos de filho de Deus? Será que no teu coração Deus tem sido realmente o teu Pai? Será que você tem seguido os limites de Deus? Em Zacarias, no começo do livro de Zacarias, se eu não me engano, no capítulo 3, 7, algo assim, há uma manifestação linda do amor de Deus. Deus se comportando como nosso Pai. Ele diz assim, olha, na reconstrução de Jerusalém, Zacarias disse assim, olha, Jerusalém, já prefigurando, não terá muros. Jerusalém não terá muros, porque eu serei a sua muralha de fogo. Sabe o que é isso? É um Deus que é Pai, que cuida, que nos dá segurança. Só que esse muro é impossível de se passar de fora para dentro. Mas é possível de passar de dentro para fora. Porque Ele te deu o livre-arbítrio. Para você receber do cuidado que vem do Pai, você precisa estar perto dEle. Você precisa estar ouvindo a voz dEle. Você precisa estar ouvindo as suas orientações, os seus conselhos. O que é que adianta ter um Pai maravilhoso como Deus e não ouvir a sua voz, e não ouvir os seus conselhos, e não ouvir as suas orientações? Você pode ter o melhor pai do mundo, se você não o conhecer, é mesmo que não ter pai. Há pessoas que, tendo um Pai eterno, maravilhoso, disposto a abraçar, vivem na terra como órfãos, como quem não tem pai, inseguros, loucos, perdidos, sem rumo e sem direção. Mas nessa noite, nos dias dos pais, a palavra de Deus te diz, volta para a casa do teu pai. Não é do teu pai físico, do teu DNA, é do Pai eterno que deu a vida por ti, a vida do seu Filho amado por ti, para te salvar e para te perdoar. É Ele. Um dos momentos mais legais da paternidade, para mim, foi no dia que eu fui no cartório registrar minha filha. Ela nasceu 3 dias antes do meu aniversário. E eu esperei para registrar ela, claro que na data que ela nasceu, mas o registro feito no dia do meu aniversário. Eu me dei esse presente. Eu vou registrar minha filha no dia do meu aniversário. E no dia 1º de agosto de 2014, eu fui lá no cartório registrar minha filha. E lá eu coloquei o meu nome. E eu disse, essa aqui é a minha filha. Ela nasceu nessa cidade, nesse dia, nessa hora. O nome da mãe dela, que eu amo, é esse aqui. O meu nome é esse. Nós vamos misturar nossos nomes e esse aqui é o nome dela. Rapaz, eu saí dali muito, liso, mas saí tão, olha que ali que eu sou pai dessa menina. Liso. Tá tão liso assim, não. Mas o fato que eu quero dizer a você, quando você recebe o poder de ser feito filho de Deus, você recebe uma nova certidão de nascimento. Uma nova certidão de nascimento. Que o teu pai, ora, se eu sou pai, um doidinho, da terra, tive tanto orgulho de dizer, eu sou pai dessa menina, quanto mais o teu Pai eterno tem o orgulho de pegar um papel novo, de pegar uma tinta, que é o sangue do seu Filho Jesus, e dizer, esse aqui é o meu filho, eu tenho um novo nome, a cidade não é Fortaleza, é a nova Jerusalém do céu, e o dia não é uma data terrena, é a eternidade com Deus, esse é o meu filho amado. Fica de pé, Nova Vida, vamos orar nessa noite em nome de Jesus.
O Senhor tem um novo nome, o Senhor tem uma nova data, o Senhor tem um novo papel de registro. A todos os quantos receberam a Jesus foram feitos filhos de Deus. Você tem um poder e uma autoridade nas suas mãos. Que Deus te abençoe, irmão do YouTube.